tutorial vamos apresentar o fluxo básico de uso do BLAST, o Brainstorm Language Assessment Test. Vamos demonstrar como acessar o sistema, selecionar o idioma da interface, iniciar a avaliação sem cadastro prévio, realizar o teste adaptativo e, ao final, acessar o dashboard para vincular a tentativa ao usuário. Também vamos mostrar como funciona o histórico de tentativas, planos de acesso, relatórios, gráficos e certificados disponíveis de acordo com o plano contratado. Ao acessar a plataforma, o usuário chega à tela inicial do BLAST. Nessa página, estão disponíveis os principais recursos de entrada, como a seleção de idiomas da interface, as opções de avaliação e acesso a funcionalidades do sistema. Um ponto importante é que o usuário não precisa realizar cadastro prévio nem fazer login para iniciar o teste. O acesso inicial foi pensado para reduzir barreiras e permitir que a avaliação seja iniciada de forma simples e direta. Antes da avaliação, o usuário escolhe o idioma da interface, o sistema está preparado para reconhecer o idioma do sistema operacional do usuário. Nesse caso, o meu está em português. Quando não tiver opção, o inglês é usado como idioma de apoio. Ao selecionar o idioma da interface, o usuário pode escolher a avaliação disponível e iniciar a sua tentativa. Nesse momento temos inglês, espanhol, italiano, alemão, português para estrangeiros e, em fase de implantação, mandarim. Clicamos em iniciar a avaliação. Antes do início da prova, o sistema apresenta uma tela de instruções. Aqui o usuário recebe informações importantes sobre as funcionalidades do teste, funcionamento, as regras de navegação, o idioma da avaliação e os cuidados necessários durante a tentativa. Durante a prova, o sistema também registra evidências operacionais que contribuem para uma leitura mais cuidadosa da tentativa, indo além da simples pontuação final. Essas evidências podem incluir o tempo da resposta, pausas, interação com a tela e eventos da navegação durante a avaliação. Em uma tentativa completa, o BLAST pode apresentar aproximadamente 30 a 40 questões, dependendo do grau de confiança alcançado pelo sistema em relação ao resultado objetivo. Como se trata de uma avaliação adaptativa, o objetivo não é apenas aplicar uma quantidade fixa de perguntas, mas reunir evidências suficientes para estimar o nível de proficiência do usuário com maior segurança. Quando o sistema atinge um grau adequado de confiança na estimativa, a tentativa pode ser encerrada. Em outros casos, o teste pode continuar com mais questões até que haja dados suficientes para uma leitura mais consistente do desempenho. Após ler as instruções, o usuário pode iniciar a avaliação. O BLAST utiliza uma lógica adaptativa. Isso significa que o percurso do teste pode ser ajustado conforme o desempenho apresentado pelo usuário. Cada resposta ajuda o sistema a estimar com mais precisão o nível de proficiência linguística. Dessa forma, o teste não segue apenas uma sequência fixa de perguntas, mas pode adaptar o nível das questões ao longo da tentativa. Para fins desse tutorial, algumas questões serão respondidas de forma propositalmente incorreta. O objetivo é demonstrar como o BLAST reage ao desempenho do usuário durante uma tentativa adaptativa. A partir da quinta questão, será possível observar a queda do percurso da avaliação, conforme o sistema identifica um padrão de respostas incorretas. Também vamos apresentar o encerramento prematuro da tentativa em razão da regra conhecida como Mercy Rule. Essa regra tem uma função pedagógica importante. Em uma avaliação adaptativa, quando o sistema identifica uma sequência inconsistente de respostas incorretas, continuar apresentando novas questões pode deixar de contribuir para um diagnóstico mais preciso. Nesse caso, insistir na tentativa poderia apenas aumentar o cansaço, a frustração ou a ansiedade do usuário, sem acrescentar evidências relevantes para a estimativa da proficiência. Por isso, o BLAST pode encerrar a avaliação antecipadamente. Essa decisão funciona como um mecanismo de cuidado avaliativo, protege a experiência do usuário
e mantém o foco pedagógico da avaliação, que é identificar o nível provável de proficiência e não expor o candidato a uma sequência desnecessária de erros. Durante a avaliação, cada questão apresenta um comando, um texto, um áudio ou uma situação comunicativa. O usuário deve analisar o conteúdo apresentado, selecionar a alternativa que considera correta e confirmar sua resposta. As questões são organizadas de acordo com critérios como idioma, nível de referência, habilidade avaliada, formato da questão e objetivo comunicativo. Nessa demonstração, vamos seguir respondendo algumas questões de forma correta para observar o comportamento adaptativo do sistema. O BLESS registra as respostas e utiliza as informações para compor o percurso da avaliação. A cada resposta nova, o sistema reavalia o desempenho e ajusta a tentativa conforme as regras. A partir desse ponto, é possível observar que o sistema começa a indicar uma queda no percurso. Isso acontece porque a sequência de respostas incorretas fornece evidências que o nível apresentado pode estar acima do desempenho demonstrado pelo usuário nessa tentativa. Então, o sistema ajusta o percurso para buscar a autoestimativa mais adequada. Em questões de compreensão oral, o usuário deve ouvir o áudio apresentado e selecionar a alternativa mais adequada. Esse formato permite avaliar habilidades além da leitura, ampliando a capacidade diagnóstica da plataforma. A interação com itens de áudio também pode compor evidência operacional da tentativa de acordo com as configurações do sistema. Caso o usuário identifique algum problema na questão, como erros de digitação, ambiguidade, dificuldade técnica ou inconsistência do item, ele pode utilizar a função reportar problema. Esse recurso faz parte da auditoria contínua do banco de questões. As informações enviadas pelos usuários ajudam a melhorar a qualidade da plataforma e podem orientar as revisões ou a ativação de itens. Durante o sistema, se o usuário sair da tela, alternar para outra aba ou perder o foco na janela, o sistema pode pausar automaticamente a tentativa. Nesses casos, a tela pode receber um efeito de desfoque e o evento é registrado pelo sistema. Essa informação contribui para a integridade da avaliação e pode ser considerada posteriormente na análise da tentativa. Nesse ponto, podemos verificar que o sistema encerrou na tentativa de forma antecipada devido à Merge Rule. Com essa demonstração foi feita com respostas incorretas de propósito, o BLESS identificou um padrão de desempenho suficiente para finalizar a avaliação antes do número total previsto de questões. Esse recurso evita prolongar desnecessariamente a tentativa quando o sistema já possui evidências suficientes para estimar o resultado daquele percurso adaptativo. A Merge Rule, portanto, não é uma punição, ela é um mecanismo de cuidado avaliativo que reduz o desgaste, evita a frustração desnecessária e preserva a finalidade diagnóstica da avaliação. Ao final da avaliação, o sistema processa as respostas e organiza os dados da tentativa. O resultado considera o percurso adaptativo realizado, as respostas registradas, as evidências operacionais coletadas durante a prova. A plataforma pode apresentar informações como o nível estimado, desempenho geral, tempo de realização, entre outros relacionados à tentativa. Aqui tivemos uma troca de tela, mas a demora em algumas questões, confiabilidade de 90%. Ao final dessa tela, usuários logados nos planos Premium ou Corporativo também poderão optar por realizar testes complementares de fala escrita, quando esses recursos estiverem habilitados. Esses testes ampliam a avaliação para habilidades produtivas, permitindo uma análise mais completa do desempenho linguístico do usuário. Nesse tutorial, porém, vamos tratar apenas do fluxo principal de acesso, teste adaptativo, dashboard, relatórios certificados. Os testes de fala e escrita serão abordados em outro material específico.
Após a conclusão da avaliação, a plataforma também pode disponibilizar materiais complementares ou recompensas de aprendizagem. Esses materiais têm como objetivo incentivar a continuidade dos estudos e ampliar a experiência do usuário pós-teste. Ao final da avaliação, o usuário encontra a opção de acessar o dashboard painel de controle. Até esse momento, o teste pode ser realizado sem cadastro prévio e login. A identificação só era solicitada quando o usuário clicar nesse botão de acesso ao dashboard. Esse passo é importante porque é a partir do acesso ao dashboard que a tentativa poderá ser vinculada ao perfil do usuário. O acesso ao dashboard é feito por SSO Google, ou seja, o usuário utiliza sua conta do Google para se identificar de forma simples e segura. Esse login ocorre apenas ao final do teste, quando o usuário decide acessar o dashboard. Caso o usuário opte por não acessar o dashboard ao final da avaliação, a tentativa não será atribuída ao seu perfil. Isso significa que ela poderá não ficar disponível posteriormente para consulta, relatório ou emissão de certificados. Após a identificação do SSO da Google, o sistema apresenta as opções disponíveis para continuidade. O usuário poderá permanecer no plano gratuito, aderir a um plano premium ou informar um código corporativo institucional, caso tenha recebido esse código de uma empresa, escola, universidade, etc. Essa etapa define os quais recursos serão disponíveis no dashboard, como tentativa está vinculada ao perfil do usuário ou à instituição responsável. Em aplicações institucionais, o usuário poderá colocar o seu código corporativo e dessa forma a tentativa ficará vinculada ao contexto institucional da aplicação, permitindo que os resultados sejam organizados conforme permissões e funcionalidades contratadas. No plano gratuito, o usuário pode acessar suas últimas 3 tentativas, ter uma visão básica do desempenho dentro da plataforma. No entanto, no plano gratuito não há emissão de documentos. Isso significa que os relatórios completos, certificados e gráficos detalhados não ficam disponíveis nessa modalidade. A emissão de relatórios completos, certificados e gráficos está disponível no plano Premium, mensal ou anual, ou institucional. Esses planos são indicados para usuários e instituições que precisam de documentação formal, análise ampliada, desempenho, acompanhamento detalhado e gestão de resultados. Nesses planos, o usuário ou a instituição pode acessar recursos mais completos, como relatórios de avaliação, certificados emitidos por plataforma e gráficos detalhados da tentativa. Após a identificação, o usuário acessa seu dashboard. Nessas áreas ficam disponíveis as informações relacionadas às suas tentativas, resultados e recursos associados ao seu plano de acesso. O dashboard permite acompanhar o histórico recente, consultar resultados e acessar funcionalidades adicionais quando disponíveis. O relatório de performance apresenta a visão mais completa da tentativa. Ele pode incluir informações como nível estimado, desempenho geral, dados da tentativa, tempo de realização, percurso adaptativo e outros indicadores relevantes e análises feitas através da inteligência artificial. Esse relatório permite compreender não apenas o resultado final, mas como o usuário chegou a esse resultado ao longo da avaliação. Os gráficos detalhados ajudam a visualizar melhor o desempenho do usuário. Eles podem apresentar informações relacionadas ao resultado geral, evolução da tentativa, habilidades avaliadas e outros dados disponíveis no sistema. Esse tipo de visualização é especialmente útil para professores, gestores, instituições e usuários que desejam ter uma análise mais aprofundada da avaliação. Juntamente com os relatórios de performance, temos também os certificados, que ficam disponíveis de acordo com o plano contratado. O
certificado pode registrar informações como o nome do candidato, idioma avaliado, nível estimado, data de tentativa e dados de validação com QR Code de autenticidade. Esses documentos podem ser utilizados conforme as regras da instituição responsável pela aplicação ou conforme a finalidade definida. Da mesma maneira que os relatórios de performance linguística, os atestados ou certificados também poderão ser emitidos em qualquer uma das 6 línguas disponíveis, independente da língua do teste. Ou seja, eu posso ter um relatório de um teste de inglês emitido em português ou em alemão. Aqui eu escolho a língua e aqui eu escolho sobre a qual teste que eu quero esse resultado. Nesse tutorial vimos o fluxo básico do BLAST. O usuário acessa a plataforma, seleciona o idioma, a interface, inicia a avaliação sem cadastro prévio, realiza o teste adaptativo e ao final acessa o dashboard para vincular a tentativa ao seu perfil. Também vimos que em uma tentativa completa o teste pode apresentar aproximadamente 30 a 40 questões, dependendo do grau de confiança alcançado pelo sistema na estimativa do resultado. Nessa demonstração, as questões foram respondidas incorretamente de forma proposital para mostrar a queda adaptativa a partir da questão 5 e o encerramento antecipado na questão 10 pela Merce Rule. A Merce Rule tem uma razão pedagógica que é evitar ao usuário continue sendo exposto às questões que já não acrescentam informações relevantes ao diagnóstico, reduzindo a frustração, preservando o foco avaliativo. O BLAST foi desenvolvido para oferecer uma avaliação linguística multilingüe, adaptativa e orientada por dados com acesso simples para o usuário e recursos avançados para instituições. No plano gratuito é possível consultar as 3 últimas tentativas, mas não se pode emitir documentos. Já recursos com relatórios completos, certificados e gráficos estão disponíveis nos planos Premium e Corporativo. Com isso, a plataforma apoia estudantes, professores, escolas, empresas na análise de proficiência linguística e no acompanhamento de resultados. Esse foi o tutorial de acesso, teste, dashboard, relatório de certificados do BLAST. Tenha um ótimo teste.